Bom, vamos lá. Para mim é sempre um desafio, né, ministrar. A gente não tem muito o hábito. Eu nunca tive, na verdade, o hábito dos meus trabalhos na escola. Eu sempre era aquela que fazia o trabalho, mas alguém apresentava para mim. Então, tá falando aqui é só por obediência mesmo, né? É sempre um desafio. Hoje eu estava com gelo na espinha, na barriga, quando eu vai aproximando, né, à tarde, eu falei, ai meu Deus. Mas o Senhor é aquele que nos capacita, e eu creio firmemente na palavra de Deus que diz que ao abrir a nossa boca, Ele nos encheria. E a gente tem sempre algo para compartilhar, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado bastante ao meu coração nesses últimos 2 anos, em que eu saí do meu trabalho, em que o Samuel chegou e eu estou dentro de casa, como do lar, dona de casa, mãe de filhos, e algo que o Senhor tem ministrado bastante ao meu coração nesses dias, e da mesma forma como eu tenho sido edificada, da mesma forma eu também oro para que vocês sejam edificados, em nome de Jesus, né? A gente não precisa de grandes experiências, nós não precisamos, né, de grandes, como que eu posso dizer? Eu tive uma experiência com Deus assim que me impactou, para você poder ministrar na vida de outras pessoas. Eu quero encorajar você a ministrar o Senhor Jesus na simplicidade da sua vida, no seu dia a dia. O Senhor, Ele sempre nos revela algo no nosso coração. E eu gostaria de compartilhar com vocês, né, sobre uma vida comum no lar. Então, que o Senhor possa ministrar ao coração de vocês, da mesma forma como Ele tem ministrado ao meu, a vida do Carlos, né, na vida dos meus filhos, que é possível viver uma vida extraordinária dentro do nosso lar. É possível viver uma vida extraordinária com o Senhor dentro da nossa casa, dentro da nossa família, ali no dia a dia, no ordinário, aonde ninguém vê. A Larissa abriu o culto e eu falei, ai meu Deus, ela está usando os meus versículos, mas amém, glória a Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês essas palavras, que o coração de vocês estejam abertos para receber, que da mesma forma como tem transbordado na minha vida, que transborde sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, amém? E eu sempre gosto, né, que nem eu falei, eu sempre gosto de trazer algo, né, algo que, um testemunho, né, algo que tem acontecido na minha vida. Eu sempre gosto de compartilhar com vocês uma experiência, né, que as experiências que eu tenho tido com o Senhor, seja na vida, né, conjugal, seja na minha vida com os meus filhos. Então, ao decorrer da mensagem, eu vou citar alguns testemunhos, tá bom? E eu gostaria que a Jaque colocasse Jeremias 6,16. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, pergunte pelos caminhos antigos, pergunte pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram, não seguiremos. Eu gostaria de ler novamente com vocês. Na minha versão, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e acharei descanso para a vossa alma. Eu quero ler até aqui. Então, né, como eu iniciei, há 2 anos, né, com a chegada do Samuel, né, com a partida da minha mãe, eu voltei para dentro da minha casa.
Eu voltei para cuidar dos meus filhos. Eu não consegui mais voltar a trabalhar. E até então estou. E o Senhor, Ele tem ministrado muito ao meu coração a respeito, né, da maternidade, a respeito da nossa vida comum ali do lar, né? Como eu tenho sido edificada. Eu posso dizer para vocês que eu tenho sido transformada dia após dia. Por mais que é uma vida que demanda, né, ainda o bebê é pequeno, corre para um lado para o outro, a gente se cansa, né, a gente fica exausto, mas o Senhor tem ministrado tão forte ao meu coração a respeito, né, da simplicidade do nosso dia a dia, né? Como eu disse, às vezes a Larissa abriu muito bem, ela disse que às vezes nós queremos mostrar para o mundo, para as pessoas, né, às vezes uma vida extraordinária, uma vida de grandes conquistas. Não que isso seja errado, é lícito, mas eu gostaria de dizer para vocês que na simplicidade é ali que o Senhor deseja nos chamar, para nos mostrar e para nos revelar quem Ele é. Um Deus presente, um Deus Emanuel, um Deus que não nos abandona nem nos desampara. E nesses últimos 2 anos que eu tenho estado para dentro de casa, o Senhor tem me forjado como mãe, como esposa. Eu nunca me senti tão no centro, né, daquilo que o Senhor espera de mim. Quem me conhece, né, quem já caminha comigo há tantos anos, eu sempre fui muito ativa na igreja. Eu cuidava dos jovens, né, a Monique, o Gustavo, a Larissa, o Renan, tantos outros. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu cuidei de tantos, eu evangelizei minhas sobrinhas, eu pude ministrar na vida delas. Eu gostaria de fazer isso dentro da minha casa. Eu gostaria de poder ser instrumento de Deus na vida dos meus filhos. E desde então, o Senhor tem aberto caminhos e tem transformado a minha vida e tem transformado a minha casa. Tem transformado a vida dos meus filhos. Por causa de uma decisão, por causa de uma inclinação. O Senhor, Ele sempre espera que o seu coração se incline a Ele. O Senhor sempre vai esperar algo que venha do coração. Ele não deseja algo que é moda. Ele não deseja algo superficial. Ele sonda o nosso coração. E quando nós colocamos o nosso coração à sua disposição, você pode ter certeza que Ele do resto fará. Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem. E toda a nossa vida, ela tende a tomar rumos, né, caminhos diferentes daquilo que nós planejamos ou daquilo que nós imaginamos viver. E toda situação vai exigir de você uma reação. Então, às vezes nós estamos caminhando para um caminho e nós vivemos a nossa vida tão no automático, até que algo nos force a tomar um outro caminho, uma outra direção. Foi assim que aconteceu na minha vida, foi assim que aconteceu na minha casa. Então, quem perde o emprego, quando você é mandado embora da empresa, você é forçado a procurar outro emprego. Com a chegada dos filhos, é a mesma coisa. Nós somos forçados a ter uma reação, a tomar uma decisão. E foi isso, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu voltei para casa e toda a minha vida tem sido à disposição da minha casa, à disposição dos meus filhos. E o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele habita dentro de nós. Então, nós não executamos esse trabalho sozinhos. Nós temos o seu auxílio, nós temos a sua ajuda. E é Ele que abre os nossos olhos para enxergar aquilo que nós não conseguimos ver.
aquilo que nós não estamos conseguindo enxergar. E o Espírito Santo começou a fazer isso na minha vida, e eu comecei a ver coisas que eu não estava vendo. Eu comecei a perceber que eu estava perdendo o coração da minha filha. Eu comecei a perceber que toda a referência que ela tinha de amor, de carinho, de atenção, era da minha mãe, e não era de mim. Eu tinha dentro de casa uma filha que eu não conhecia, e ela tinha uma mãe de pouco acesso. Uma mãe de pouco acesso causa um prejuízo tão grande na vida de um filho. O pai trabalha fora, tem a responsabilidade de suprir as necessidades da família. Mas a mãe é o colo. A mãe é o aconchego. A mãe, ela é aquela que precisa estar ali, disponível. Porque a ausência de uma mãe, o pai pode ficar dias longe de casa, a mãe não. Gente, quando o Espírito Santo começou a revelar ao meu coração os danos da minha ausência, porque eu trabalhava de segunda a sábado. Sábado eu chegava em casa 1h da tarde. E naquela correria, como eu disse, a gente vive no automático. A gente não para perceber as coisas. E quando algo nos força a parar, é o Espírito Santo que vem e vem revelar aquilo que nós não conseguimos ver na nossa correria. E eu comecei a perceber, né, através dos comportamentos, das conversas, o quão distante eu estava. Minha filha tem 7 anos. É a base que cada pai precisa ter tempo para dar essa base. Porque, eles voam. E graças ao Senhor, né, o Senhor pôde... Eu não vim para dizer, né, que a minha... Como que eu posso dizer? O fato de eu ter voltado, né, a cuidar da minha casa de forma integral, seja o que vocês, né, precisam fazer. Lógico que não. Eu quero dizer para vocês que... Para vocês voltarem, né? Eu acho que nós temos vivido um tempo tão difícil, mas quando o pai, a mãe se volta para casa, para a necessidade do filho, eu posso dizer que os frutos, eles vão aparecer. Pode demorar, mas os frutos começam a aparecer. E eu quero trabalhar isso com vocês, a respeito da intencionalidade, de sermos intencionais. Isso não diz respeito ao tempo que talvez o Senhor vai exigir de você. Mas o tempo que você tem, seja intencional com seus filhos, na educação, na disciplina, no ensino. As maiores realizações talvez não sejam conhecidas de todos, mas o impacto delas nós compreenderemos na eternidade. As maiores realizações estão dentro da minha casa. As minhas maiores realizações, eu ouço ali na mesa. A Bíblia diz que o salário do justo é uma vida de paz. Eu posso dizer para vocês que esse tem sido o meu salário. Essa tem sido a minha recompensa. Uma vida de paz. As maiores realizações acontecem dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Não acontece, está dentro da nossa casa.
E só você, pai e mãe, tem acesso. As conversas que eu tenho com a Isabela, aquilo que eu tenho ouvido da Isabela, tem mudado totalmente a minha vida. Tem me transformado naquilo que o Senhor espera que eu seja. Às vezes nós olhamos para a situação do país e a gente começa a ficar um pouco temerosos, né, com as coisas que podem acontecer ao longo desses anos. Mas eu gostaria de dizer para vocês que essas coisas não devem ofuscar a nossa visão de quem o Senhor é. A gente dá uma passada nas redes sociais e a gente só tem más notícias, né? E a gente fica com o coração temeroso. Mas eu quero dizer para vocês, como Jeremias disse, porque eu sou o Senhor, eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de lhe dar esperança e um futuro. É chegado um tempo, irmãos, em que nós vamos precisar exercer a nossa fé. E a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. É chegado um tempo em que nós vamos precisar andar na palavra. Andar na palavra não é, né, ter acesso a ela aos cultos aos domingos. Andar na palavra é no dia a dia, é na vida comum do lar. Às vezes a gente lê a Bíblia quando está no telão. É chegado um tempo em que a gente vai precisar fazer uso da palavra de Deus, porque senão nós não vamos suportar os dias que antecedem o fim. A nossa família, os nossos filhos não vão suportar os dias que antecedem o fim. Esses dias eu me deitei, estava deitada com o Carlos, a gente estava conversando, eu falei como as coisas, né, antigamente era tão mais difícil, né? Hoje o mundo está tão legalista, os nossos filhos estão tendo acesso às coisas tão fáceis que nós não tínhamos no passado. Um mundo onde tudo é liberado, eu posso experimentar de tudo, afinal, eu preciso viver em liberdade. Uma liberdade que o mundo prega não é a liberdade que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz. A liberdade que o mundo prega é enganosa e ela corrompe as nossas vidas. Ela corrompe as nossas vidas. E o Senhor tem ministrado bastante ao meu coração. A respeito de ensinar. A palavra de Deus diz: ensine os seus filhos no caminho que se deve andar, para que quando mais tarde, adulto, eles não se desviem. Eu ouvia muitas pessoas dizerem: você não vai ter o segundo filho? Quem cria um, cria dois. Né? A gente escuta isso. Mas a palavra de Deus não fala sobre criar, fala sobre ensinar. E quem é professor lá da salinha, quem é professor em sala de aula, sabe que ensinar dá trabalho, né? Porque todos os dias você tem que fazer a mesma coisa, para você educar, para você ensinar, para você corrigir, para você disciplinar. E isso exige tempo, isso exige paciência e perseverança. E hoje é tão difícil encontrar isso, né? As pessoas, dá um Google aí, né? A gente não quer mais parar para ensinar, para fortalecer os nossos filhos, nosso marido. É mais fácil, dá um Google aí. Abre aí o Google, pesquisa o que você quer saber e se sinta instruído. É assim que a Bíblia ensina? O Senhor, Ele começou
eu comecei a perceber alguns comportamentos, né, algumas falas, e o Senhor, Ele começou a ministrar ao meu coração: você não pode ensinar se isso não estiver em você. Você não pode ensinar, cobrar um comportamento, uma atitude do seu filho, se isso não estiver dentro do teu coração primeiro. Então, quem tem ouvidos, ouçam. Quem tem ouvidos, ouça. Nós queremos muitas vezes dar ali uma regra de comportamento, daquilo que nos alegra, daquilo que deixa o Senhor feliz. Mas nós, que somos o adulto da casa, nós atropelamos essas regras e nós fazemos as coisas do nosso jeito. As coisas parece que vão caminhando sozinho. No começo do casamento é assim. Você dorme quando você quer, você acorda quando você quer, você vai para onde você quer, você volta ao horário que você quer, e a vida parece que caminha sozinho, não é verdade? Mas com a chegada dos filhos, não. Com a chegada dos filhos, vai exigir que você seja um pouco mais intencional. As coisas não vão caminhar no automático. Então eu pego as crianças aos domingos, trago para a igreja, às vezes na correria, às vezes irritada, brava. E eu acho que os meus filhos, o dia que eles crescerem, eles vão seguir sozinhos. O Senhor me falou que as coisas não são assim, porque isso é viver uma vida superficial. Se você vem para o culto, se nós chegamos, nos arrumamos para vir para a igreja, com aquele peso, daquela obrigação de cumprir mais um protocolo, tá? Eu fui na igreja, porque eu fazia isso quando eu era católica. Eu fui para a igreja. Eu não ia para cultuar o Senhor. Eu não ia para oferecer algo ao Senhor. Eu ia para cumprir um protocolo. Se você faz isso, se nós fazemos isso, não ache que os nossos filhos não estão percebendo. Porque o dia que chegar o dia deles irem, eles virão com esse mesmo peso, com essa mesma obrigação. Não de forma voluntária, não com alegria no coração. Eles virão, podem até vir, mas virão com esse mesmo sentimento de obrigação. Então, tudo que nós queremos que os nossos filhos deem de retorno para nós, é necessário que brote primeiro no nosso coração. Esteja ali, em nós. Em Deuteronômio 6, no capítulo 4, no versículo 4 ao 9 diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, a partir daí, que todas estas palavras, é uma ordem, estejam no teu coração. E a partir daí, ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-a como um sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva nos batentes das portas e em sua casa e em seus portões. Por que será que Moisés queria? Por que Moisés será que explicou dessa forma, de forma tão minuciosa? Ensine-as com persistência aos seus filhos. Então, irmãos, não é só aqui na salinha aos domingos. A Liliane, ela manda,
um cronograma de leitura bíblica para que nós venhamos a fazer com os nossos filhos dentro da nossa casa. Porque é todo dia. Nós comemos todo dia. Nós nos alimentamos todo dia. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. É todo dia. Todo dia. Eu tenho que ler. Eu tenho que inculcar. Porque se a gente não fizer isso, algo vai entrar. E algo vai ser inculcado na vida dos nossos filhos. E aquilo que ele não tem dentro de casa, ele vai ter fora. O ensinamento que ele deveria ter dentro de casa, ele tem na rua. Moisés, ele continua. Lá no 12, ele fala: tenham cuidado, não esqueçam que o Senhor os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto. Essa era a preocupação de Moisés. Que os povos, que as futuras gerações temessem ao Senhor. Que as futuras gerações não adorassem outros deuses. Assim também é com os nossos filhos. Se a gente não ensinar para elas a respeito de Jesus, elas vão crescer sem uma base de fé, uma base de referência de quem é o Senhor Jesus e do que Ele fez por nós. Então, que a nossa oração seja para que o Senhor torne real primeiro em nós, pais. À medida que as coisas caem no nosso coração, elas transbordam da nossa vida de forma voluntária. Eu não preciso daquele ritual. Vem aqui agora, vamos fazer o devocional. A irmã vai trazer o louvor. O pai, o pastor, vai trazer uma palavra. À medida que a palavra de Deus cai no nosso coração, tudo que cai no nosso coração tende a transbordar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, se está no nosso coração, começa a ser voluntário. O ensino, a aplicação da palavra, começa a ser voluntário. Mas aquilo que não está no nosso coração, aquilo que não é hábito, ainda não virou hábito, é um peso. A gente não vê a hora de terminar. Você imagina as crianças? Você imagina como é difícil parar eles 10 minutos? Eu não achei que era tão... Às vezes a gente pensa que, né, filho de crente, crentinho é. Que engano. Que engano. Não é. Não descanse. Não descanse. Até que seus filhos cresçam e nasçam de novo. Não descanse. Até que eles cresçam e amem ao Senhor de todo o teu coração. Às vezes a Isabela pega a Bíblia, ela fica lá assim: amém, irmãos? Hoje eu sou aqui a pastora Isabela. Eu gostaria de ler um versículo com vocês. Ela me imita. Eu fico assim: ô filha, quem sabe? Ela quer ser cantora, ela não sabe se ela quer ser pastora. Ela não sabe. Eu falei assim: ô filha, só ame ao Senhor Jesus de todo o teu coração. Ame a Jesus. Ame a Jesus. Ame. Ensine os seus filhos a amar o Senhor. Porque os dias que se aproximam são dias maus. Se eles não amarem ao Senhor de todo o teu coração, eles vão se corromper. Eles vão viver para o mundo, vão se entregar às outras paixões.
não descanse. Não descanse. Até que eles nascem de novo. Até que eles tenham uma nova vida. Até que os seus corações se rendam ao Senhor por completo. Não em partes. Não para receber algo em troca. Mas por completo. Ensine. E não é possível ensinar, irmãos, se a gente não ama. Como que você vai ensinar aquilo que você não vive? Oh, Jesus tratou tanta hipocrisia com os fariseus. Jesus falava para eles, viu? Vocês lutam tanto para doutrinar alguém, e quando vocês conseguem, vocês os tornam semelhante ao diabo. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Não dá, irmãos. Não dá. Ame, ensine os seus filhos a amar o Senhor. Pregue para eles. Pregue a palavra. Viva a palavra. Às vezes a gente procura. Às vezes a gente está querendo novas revelações. Grandes revelações para viver. Como que a gente quer grandes revelações? Ninguém precisa de grandes e novas revelações. Ande na revelação que você já tem. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Busque a sua justiça. Busque a sua vontade. A Bíblia ensina a gente em todas as coisas, em todas as situações. Como o marido deve amar a esposa. Como Cristo amou a igreja e assim entregou. Como o marido, como a esposa tem que obedecer, tem que honrar, tem que submeter ao marido. Ensina como a gente tem que se vestir. Ensina como a gente tem que falar. Ande na revelação que você já tem. Não fique buscando novas e grandes revelações. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocaria. Então, se a gente quer grandes revelações, novas revelações, eu não estou dizendo que isso não seja bacana. Eu quero. Lógico que eu quero. Mas eu quero andar no pouco. Eu quero andar naquilo que eu conheço. Naquilo que o Senhor já me tem revelado. Naquilo que Ele já pede. Ele não pede muita coisa. Não pede. Ele já fez tudo. Não pede, não exige de nós sacrifícios maiores do que o que a gente não consegue suportar. Ele não exige, porque Ele já fez tudo para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos receber a sua vida. Como eu disse, eu vou contar alguns testemunhos. E hoje, justo hoje, a Isabela não foi para a salinha. Então, a ministração, tem alguns exemplos. Tem algumas situações que eu passei. E eu me lembro que, logo quando eu estava em casa, algumas vezes eu levava a Isabela para a escola. E ela pedia para mim algumas coisas. Eu falava, filha, quando a mãe tiver condição, o pai tiver condição, a gente compra. E eu ouvi várias vezes ela falando, eu preferia quando você trabalhava fora. E aquilo
me gerava um incômodo, né? Só que aquelas verdades, né? Começou a abrir o meu coração, como eu disse, para aquilo que eu não estava vendo. Porque a necessidade dela não era a minha presença. A necessidade dela era não ter falta de coisas. E aquilo, eu conversava com ela, falava assim, ai filha, um dia você vai entender, né? Hoje você é pequeno, não vou exigir nada. Amém. Dia que a mamãe puder, a mamãe compra. E tocava. Até que essa semana eu tinha isso no meu coração. Algumas coisas eu guardo no meu coração e o Senhor as conhece. Eu falei, eu quero ouvir o dia em que ela vai reconhecer que a presença é muito mais importante do que coisas. E aí essa semana eu estava almoçando com ela. Aí ela falou assim, mamãe, a Marinalva ainda te chama para trabalhar? A Marinalva é a minha ex-patroa. Aí eu falei, não, mas por quê? Ela falou, que não volta a trabalhar mais não, mãe. Fica aqui comigo, porque você faz as melhores comidas. Falei, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu tinha isso no meu coração. Do dia em que ela reconheceria que a minha presença era mais importante do que um armário cheio de biscoito, ou dos presentes, das coisas. Porque a gente tende a substituir. É muito no automático, irmãos. A gente tende a substituir a nossa presença por coisas. E aí ela falou para mim essa semana, e meu coração se encheu de alegria, porque o Senhor sabia que eu guardava. Eu guardava aquelas palavras, sabe? Mãe, eu preferia quando você trabalhava fora. O Senhor conhece nosso coração. No tempo de Deus, no tempo certo, Ele vem curando as nossas feridas, né? Deus conhece nosso coração. E eu pude me alegrar com ela. Falei, amém, filha. A Marinalva não me chama mais para trabalhar, porque ela cansou, desistiu. Pode ser que um dia eu volte. Há tempo para todas as coisas. Eu passava muito tempo fora de casa. E o tempo que eu estava dentro de casa, eu corria atrás das minhas próprias ocupações. Eu não tinha aquele tempo. Eu passei a desacreditar do tempo de qualidade que a gente dá aos nossos filhos, à nossa família. Eu comecei a desacreditar, porque eu achava que agora eu vou ter um tempo de qualidade. Agora eu vou passar a tarde no parque, eu vou fazer isso, e a gente se programa, aí chove, a gente tem que ficar dentro de casa, e cansa, e a gente, né, acaba com a programação, e o tempo de qualidade não aconteceu. Eu comecei a desacreditar, porque o tempo que eu passava dentro de casa, eu corria atrás das minhas próprias preocupações. Né? Afinal de contas, eu queria também poder fazer uma unha, fazer um cabelo. Então, quem pode ficar com os meus filhos? Quem pode ficar com a minha filha? Então, eu vou deixar aqui. Porque, afinal de contas, eu mereço. Você fez isso. Você falou isso. Quando eu, em casa, né, eu comecei a chamar a Isabela de filha,
E algumas vezes ela falou para mim: oi? Do que você me chamou? Falei: de filha. Gente, aí eu comecei a perceber o dano. Na correria do dia a dia, era só: Isabela, 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 vamos, Isabela, já estou atrasada, vamos, Isabela, vamos, Isabela. Nem de Isa eu chamava, era só Isabela, Isabela. Quem não tem um nome assim? Gabi do Ney. Quando chama de Gabriele, espera. Não é assim? Soa de outra forma. E quando eu comecei a chamar ela de filha, ela falou: do que você me chamou? De filha. De filha. Falei: oh Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda. Porque, como eu disse, toda referência de atenção, de cuidado, de colo, era da minha mãe. Era da minha mãe. Só que vó não educa os nossos filhos. Não disciplina. É pai que ensina. É pai e mãe que educa. Eu tinha então dentro de casa alguém que eu não conhecia. E às vezes o Senhor, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. O Senhor, Ele traz algumas retrospectivas. Porque em alguns comportamentos eu não sabia como lidar. Em algumas atitudes eu não sabia como reagir. A gente tem a palavra do Senhor, e ela é a nossa bússola, nosso manual de instrução. E o Senhor começou a trazer à minha memória a minha infância. Como eu era como filha, como eu era com a minha mãe, como eu era com o meu pai, como eu era com a minha avó. Eu ficava muito com a minha avó quando nós morávamos no Paraná. Minha mãe trabalhava na roça, ela saía de madrugada e eu ficava na casa da minha avó. E o Senhor começou a trazer partes, flashes da minha infância, para eu poder ensinar a Isabela. Era como se o Senhor dissesse coisas que eu tive que liberar perdão, lembranças que eu achava que não tinha nada a ver, e lembranças que eu assimilava a minha vida ali, em casa, com a Isabela. O Senhor, Ele faz isso. Ele traz as nossas lembranças, porque a gente não se lembra às vezes direito. Eu tinha poucas lembranças da minha infância. E o Senhor, Ele foi trazendo essas lembranças para que eu pudesse tratar, para que eu pudesse ensinar. E os filhos, eles são as ferramentas de Deus para nos moldar, para nos corrigir. A recompensa do meu trabalho tem sido ouvir: vai trabalhar, mas não trabalha não, mãe, fica aqui em casa. Ninguém faria as comidas que você faz. A recompensa do meu trabalho é eu ver que aquela sementinha que eu plantei está começando a dar frutos. Está começando a dar frutos. A Bíblia diz: não se canse de fazer o bem, porque no tempo oportuno você colherá os frutos do seu trabalho.
Esse é o bem que eu tenho feito dentro da minha casa. Falando, ensinando, resgatando o coração. Resgate o coração do seu filho para perto de você. Traz de volta o coração do seu filho para perto de você. Peça para que o Senhor mostre. Gente, isso não é obra de homem. É obra do Espírito Santo. Isso não aconteceu, não tem acontecido dentro da minha casa, pelas minhas próprias vontades e pelo meu próprio esforço. Isso é obra do Espírito Santo. É o Espírito que revela a nós. É o Espírito Santo que mostra, que coloca os nossos olhos aonde estão os teus olhos. É o Espírito Santo que convence o nosso pecado. É Ele que convence. E é Ele que nos ajuda a sermos diferentes, a sermos transformados por meio da própria palavra. Não tem pregação nova, irmãos. Não tem grandes revelações, não. Não tem novas revelações, não. É a palavra. É a Bíblia. É a Bíblia. E eu comecei a trabalhar com bastante intencionalidade na vida da Isabela. Em casa, né? Agora com os dois. Gastando tempo. Trabalhando, resgatando o coração deles. A Bíblia diz que todo pecado nasce no coração. Em Mateus 15, 18 fala que do coração procede os maus desígnios, o homicídio, o adultério, a prostituição, o roubo, falso testemunho e a blasfêmia. Fale do pecado para o seu filho. Mostre o pecado. Não crie seu filho achando que nada do que ele faz é pecado. Não. A nossa vida é cheia de pecado. Seja intencional. Trabalhe o coração do seu filho naquilo que é pecado. E ensine eles como combater o pecado. Ensine aos seus filhos a necessidade de um Salvador. Porque eles vão precisar reconhecer que só há um Senhor das nossas vidas. É o Senhor Jesus. Vai chegar um dia em que a boca, em que a língua deles vai ter que confessar o Senhor Jesus. Eles vão ter que confessar, eles vão ter que crer com o coração na obra da cruz. Gaste tempo trabalhando no coração dos filhos. Resgate o coração deles. Porque nós vivemos um tempo de tanto, de tantas coisas ruins, de tantas coisas que é tão liberal, em que haverão os dias que a família tradicional será uma afronta. Uma família composta de pai, mãe, filhos, vai ser uma afronta para o mundo. Nós, os conservadores, não seremos aceitos pela cultura que eles vão tentar implantar, que eles têm tentado já implantar dentro das escolas, para que eles entrem dentro das famílias. E aquilo que às vezes a gente achava
né, que estava tão longe de nós, está tão perto. Então, haja com intencionalidade. Timóteo, capítulo 4, no versículo 2. Pregue a palavra, Timóteo. Paulo orienta Timóteo, um jovem. Se você vê na Bíblia, né? Tantos jovens que foram chamados pelo Senhor. Daniel, jovem. Essa semana, enquanto eu preparava essa palavra, eu fiquei pensando neles, né? Como foi a educação de Daniel, que não se corrompeu na Babilônia, sendo quem ele se tornou. Como foi a educação? Timóteo. Paulo fala para ele: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, Timóteo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a palavra, não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentirão coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos segundo seus próprios desejos. E Hebreus 2, no versículo 1. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Haja com intencionalidade com seus filhos. Como eu disse no início, volte. Converta o seu coração ao seu filho. Porque à medida que eu converti o meu coração à minha filha, tudo aquilo que eu esperava receber veio sem esforço. Veio de forma voluntária. É por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos, o coração dos pais se converteriam aos filhos e dos filhos aos pais. É do pai primeiro. É do pai para o filho. Se você pegar a Bíblia, você vai ver o Senhor falando: os seus pais pecaram, os seus pais se desviaram, os seus pais se corromperam, e vocês só estão pagando o pato. Vocês só estão colhendo os frutos da decisão dos seus pais, das escolhas dos seus pais. É do pai para o filho, e depois do filho aos pais. E agora eu quero falar sobre essa responsabilidade que é nossa. É nossa. Acho que eu nem passei para a Jaque, mas eu vou ler aqui para vocês. Mateus, todo mundo conhece a parábola do semeador. Jaques, eu não passei, acho que para você. Mateus 13. A palavra de Deus diz que Jesus estava ali à beira-mar e uma multidão estava ouvindo ele, falou ali por muitas parábolas. E uma delas é a respeito do semeador. Jesus disse, a partir do versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas. O semeador saiu para semear. Algumas sementes, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram, comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, aonde não havia terra, aonde havia terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas.
Outras caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele o significado da parábola. E ele disse assim: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade, e de quem não tem, lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábola, para que vendo eles não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem, neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade. Ouviram com seus ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter. Pais, mãe, pai, o Senhor, Ele ministrou bastante ao meu coração a respeito dessa parábola. Teve um dia que eu sentei com o Carlos, eu falei assim: o que significa isso? Por que Jesus fala? Por que Jesus trata assim? E a gente ali conversando, e aí depois eu fiquei estudando. Jesus, quando Ele fala assim para os discípulos: a vocês foi dado o mistério do reino dos céus. A Bíblia diz que, à medida que aquelas pessoas conheciam o Senhor e se converteram a Ele, a orientação, a instrução de Jesus era: se vocês permanecerem na minha palavra, vós sereis verdadeiramente meus discípulos. Se vocês permanecerem na minha palavra, vós sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então, o que Jesus estava ensinando para eles? Os mistérios do reino dos céus. A nós, o Senhor revela. Se a gente buscar a vontade do Senhor, o querer do Senhor, Ele vai revelar a nós. E Ele diz assim, ó: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Porém, aquele que não tem, até o que tem, até o que acha que tem, lhe será tirado. O que Ele está falando aqui? Ele está falando a respeito de entendimento. A parábola, ela parece ser tão simples, e às vezes a gente acha que nunca é para nós. A gente acha que o nosso coração é sempre bom. Nosso coração é sempre a terra boa, que recebe, que multiplica. Nós não achamos que o nosso coração é o terreno pedregoso. A parábola está falando a respeito de entendimento da palavra, das orientações que Ele ensinava, daquilo que Ele ensinava aos seus discípulos. Por isso que Ele fala assim, ó: viu? O coração do povo é obstinado, é duro, é insensível e de má vontade. É por isso que eles ouvem com os ouvidos e não entendem. E os olhos até olham, mas não conseguem ver. Não conseguem ver. Se assim não fosse, eles poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter. Aquele que ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado. Aquele que recebe a semente, entende aquilo que foi ensinado, esse é a terra boa. Esse é aquele que dá colheita 100, 60 e 30 por 1. A Larissa falou a respeito de construir a nossa casa na rocha. Jesus fala sobre o prudente e o insensato. Aqueles que ouvem. É como eu disse, nós não precisamos
de novas revelações. Aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, que andou sobre a palavra de Jesus. Mas o insensato construiu na areia. E aquele que constrói a casa na areia, na hora que chega o vento, na hora que chega os ventos, a tempestade, a casa cai em ruína. Cai em ruína. Porque lhe faltou entendimento. Porque não compreendeu aquilo que já foi, aquilo que já tem sido ensinado. Aquilo que já tem sido despertado em nós a respeito de andar na palavra, de andar na verdade de Deus. Eu estou finalizando. Eu quero finalizar com um trecho de um livro que eu li há bastante tempo atrás. O autor, ele fala a respeito de ansiedade, mas tem um capítulo que ele trata a respeito dos 5% mais importantes da sua vida. E ele fala assim que 85% da sua vida, daquilo que você faz, daquilo que nós fazemos, qualquer pessoa faz no seu lugar. Então, eu trabalhava na marmoraria, ali eu fiquei durante 3 anos, e quando eu fui sair, uma pessoa entrou no meu lugar e eu só tive o trabalho de ensinar a ela aquilo que eu fazia. Atender, responder, dar retorno para o cliente, participar de reuniões, finalizar uma venda, e ela ficou ali me substituindo. 85% da sua vida, qualquer um faz no seu lugar. O dia que você sair da tua empresa, da onde você trabalha, uma outra pessoa vai ser colocada ali no seu lugar e vai exercer a sua função. Os outros 10% são aqueles que têm uma faculdade, um ensino superior, mas ele diz que, ainda assim, uma outra pessoa com um pouco mais de, com uma habilidade semelhante à sua, vai conseguir fazer uma cirurgia, vai conseguir fazer um projeto de engenharia, mas existe 5% que não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos. Existe 5% da nossa vida que não depende de ninguém, a não ser de nós mesmos, como pai, como mãe. E é desses 5% que um dia nós seremos cobrados no céu. É esse 5% que exige 100% da tua atenção, 100% do teu comprometimento dentro da tua casa. É desses 5% que um dia o Senhor vai tratar com cada um de nós. E ele relata, ele coloca ali os seus pontos, Ele diz que ele quer ter mais comunhão com o Senhor, ele quer ter mais tempo com a esposa, ele quer ter mais tempo com os filhos, ele quer viver uma vida de atividade física, Porque para tudo na vida vai ter que haver uma reação. E quando ela não é feita de forma involuntária, ela é colocada sobre nós à força. Ou seja, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos fazer de forma involuntária, de livre e espontânea vontade, vai ser colocado sobre nós à força. E vai exigir que nós paremos. Às vezes, que nem eu falei, a nossa vida, ela segue no automático. Mas a um certo ponto, até um certo ponto, as coisas acontecem de forma natural. Mas existe um certo ponto em que a gente vai precisar parar para cuidar.
dos filhos. Às vezes você pode olhar para mim e falar assim: nossa, ela tem criança pequena. Amém. Gente, eu não tenho as maiores experiências da vida. Temos mães, excelentes mães aqui. E eu só estou aprendendo, gente. Mas eu gostaria de aprender junto com os irmãos. Esse meu testemunho, essa minha história, é para que nós sejamos como corpo edificado. E os seus testemunhos, as suas histórias, também edificam a minha vida. E o autor, ele diz que esse 5% determina os outros 95% da tua vida. Esse 5% pode roubar, pode comprometer a tua alegria e a tua paz. Ele relata os seus, aquilo que ele entende como sendo o 5% mais importante da vida dele. Eu e você, nós conseguimos também fazer uma lista daquilo que só depende de nós. Buscar a Deus. Se você não desenvolver um relacionamento diário e contínuo com o Senhor, ninguém vai fazer isso no teu lugar. Se você não parar para se voltar aos teus filhos, a escola, a igreja não vai suprir a carência e a necessidade que eles têm do pai e da mãe. A atividade física, como ele relata, esses dias a Gabi até comentou comigo, o Bruno já comprou roupas para fazer academia, mas ele até agora só colocou as roupas. Será que ele vai emagrecer só com as roupas? Será que ele não vai ter que acordar cedo, fazer uma caminhada, erguer um peso? São os 5%, irmãos. É corpo, alma, espírito. É desses 5% que um dia nós seremos cobrados diante do Senhor. Não é o quanto de dinheiro nós ganhamos. Não é as nossas promoções no trabalho, as nossas posições sociais. Não é. É só 5%. Lembra que eu falei? Ele não exige tanto. É só 5%. Que eu e você, é começo de ano, é o primeiro culto do ano. Que nós possamos estabelecer esses 5% fundamentais na nossa vida comum do lar, para que esse 5% não comprometa os 95% da nossa vida. Porque se comprometer, a nossa vida para. A nossa vida fica estagnada. Amém? Vamos nos colocar em pé.